E nós vamos aprender. O prudente ouve e pratica. Então, somos prudentes. Diga aí para o seu irmão que está do seu lado. Somos prudentes. Glória a Deus. Então, hoje, palavra do Senhor, continuando a palavra de ordem que é basta. Amém? O Senhor tem mostrado para mim e para a tua vida o que nós temos que dar um basta. E amados, e dar basta é dar basta. Amém? Dar basta não é hoje eu não fazer aquilo, vou dar um exemplo assim, e amanhã eu estou fazendo. Isso não foi basta. Então não aconteceu o basta, né? Porque muitas pessoas são assim, recebem a correção, recebem a orientação, e ok, naquele dia, nossa, uma benção. Dali a pouco está fazendo a mesma coisa que fazia. Isso não é dar basta. Então nós temos que entender que dar basta é pôr um ponto final. Ok? Basta de má confissão. É a palavra de hoje. Basta de má confissão. Amados, a maior, mais poderosa arma espiritual que o Senhor nos deu é a nossa confissão de fé. É a nossa confissão de fé. É a maior e mais poderosa arma. Porque a Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais. E a arma espiritual mais poderosa, dado a mim e a tua vida pelo Espírito Santo, é a confissão de fé, alinhado com a palavra de Deus, através do conhecimento. Por isso, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Tiago 4,7: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Então, não é somente se sujeitar a Deus. Não é somente eu me submeter à palavra de Deus. Eu preciso resistir ao diabo. Eu preciso estar revestido com a armadura de Deus. E ele fugirá de vós. Porque há crentes em Jesus que dizem ser submissos a Deus, sujeitos a Deus, mas não resistem ao diabo. Estão entendendo? Então, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aí então, ele ficará sempre ao derredor. Amém? E não chegará nem sequer perto, nem por pessoas energizadas. E se chegar, já está ali, resistido. Amém? Nós não vamos entrar nas suas ciladas. Os seus dardos não vão nos influenciar. Amém, igreja? Vamos orar. Senhor Jesus, Deus amado e bendito, maravilhoso, santo, Deus reto, Deus verdadeiro, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, te bendizemos pelas tuas grandes obras em nossa vida. Te louvamos e te bendizemos por toda a instrução, por toda a orientação, por todo o ensinamento, por toda a revelação dada ao nosso espírito, através do teu Santo Espírito que habita em nós. Obrigado, Jesus, por iluminar os nossos olhos, por nos dar entendimento do certo, do errado, do bem, do mal, da verdade e da mentira. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, porque a sua verdade nos liberta. Nós estamos aqui conhecendo a tua verdade e sendo libertos para termos uma vida em paz, para termos uma vida feliz, uma vida tranquila, uma vida longe de temores e de aflições. Pois aquele que está em ti, Senhor, ele passa pelas aflições com bom ânimo. Aquele que está firmado em ti, Jesus, ele passará pelas aflições deste mundo, mas não será afligido pelas aflições. Por isso nós te agradecemos, Senhor, pela força que nos dá a tua palavra revelada por este altar,
pelo ministério Cristo Vive, Jesus. Este ministério que foi colocado nesta terra pelas tuas mãos e que tem sido conduzido pelas tuas boas mãos. Assim, Jesus, eu oro nesta manhã, pedindo a Ti, Senhor, com temor, com tremor, com toda a humildade e submissão ao Teu Santo Espírito, para que eu seja nas Tuas mãos um instrumento de valor para falar aos Teus filhos, falar à Tua igreja, Senhor, para que sejam edificados, para que sejam firmados, sejam fortalecidos em Ti, Senhor, e que todos retornem aos seus lares, bem alimentados pela Tua boa palavra, para o Teu louvor e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, minha pastora, minha amada esposa, meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, povo de propriedade exclusiva de Deus, homens e mulheres salvos e salvos para sempre, por meio de Cristo. Amados, a nossa confissão, ela revela de fato o que somos e o que está em nosso coração. Aquilo que sai da nossa boca revela a verdade sobre nós. Por isso, Deus, Ele quer o seu povo com uma confissão alinhada com a sua palavra, porque nós somos filhos de Deus, e assim nós devemos viver como filhos de Deus. Em Mateus 12, versículo 34, diz: porque a boca fala do que está cheio o coração. Então tem pessoas que às vezes falam alguma coisa e dizem: não, é brincadeira. Não é brincadeira. Ela falou aquilo. Está no coração dela. Por isso nós temos que tomar muito cuidado. Porque tem pessoas que falam e acham que aquilo não tem problema algum falar. Pessoas que falam coisas que não deveriam ser faladas e já falaram. E depois querem justificar por que falaram. Mas falaram por quê? Está no coração. Amém? Então nós temos que vigiar, nós temos que ser cautelosos em relação à nossa confissão de fé. Porque a nossa confissão, ela não pode variar. Porque a fé é a fé. E dúvida é dúvida. E é totalmente contrário à fé. Então, ou eu acredito naquilo que Deus está me ensinando, ou eu duvido. E quando eu duvido, a minha confissão de fé, então, ela varia. Um dia está alinhada e outro dia não. Estão entendendo? Amém? Então, Provérbios 18, 20 diz: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Então, do fruto da boca o coração se farta, ou seja, aquilo que Jesus já disse, o coração está cheio, né? A boca fala do que está cheio o coração. Então o coração, ele se farta daquilo que eu penso, daquilo que eu imagino. E a minha boca mostra isso. Amém, igreja? Então as palavras alimentam o coração, porque quanto mais eu falo, mais eu sou alimentado. Porque ninguém chegou aqui, amados, com uma confissão de fé alinhada. Ou alguém chegou? Ninguém. Nós tivemos que aprender. E como que nós aprendemos isso? Praticando, exercitando, falando todo dia, arrumando confissões. Opa, não é assim. Sair alguma coisa da nossa boca, não, vamos arrumar, vamos acertar. Então as nossas palavras têm poder. Quando nós alinhamos o nosso falar com a palavra de Deus, quando nós aprendemos a falar de acordo sempre com a vontade de Deus, igreja, nós comeremos os bons frutos. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se
satisfaz. Então aquilo que o meu lábio produz, eu vou me satisfazer com aquilo. Está entendendo? Então, por isso que eu estou dizendo, há pessoas que não se importam com as palavras que estão saindo dos seus lábios. Há pessoas que não estão raciocinando, não estão gerenciando os seus pensamentos para falar. E quando vê, já falou. E aí, como já falou, agora tem que se satisfazer daquilo que falou. Estão entendendo? Está claro até aqui? Está claro? É a palavra de Deus quem diz. Então, por isso a necessidade de nós darmos um basta em má confissões. Mesmo que seja brincadeira. Porque com Deus não existe brincadeira. Deus não brinca. Amém, igreja? Então, quando nós aprendermos, nós vamos comer, né? Aprendermos a alinhar a nossa confissão à palavra de Deus, nós vamos comer os bons frutos. Para que tenhamos sempre a vitória. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você já recebeu o poder. O poder está na tua vida. Nós vimos aqui, na quinta-feira, que temos que dar um basta nas indiferenças. Ok? Nós temos que entender que o poder de Deus está sobre todos nós. Não é só sobre um ou sobre outro. Está sobre todos nós, e nós temos que andar e viver com a mesma fé. Somos todos aqui embaixadores em nome de Cristo. Então a confissão de fé, amados, revela o poder de Deus na nossa vida. Esse poder que nos foi dado pelo Espírito Santo que está em nós é revelado através da nossa confissão de fé. Se eu não tiver uma confissão de fé alinhada com a palavra de Deus, o poder de Deus não se manifesta na minha vida. Então está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então a boa confissão tem que estar só dentro da igreja. Só quando nos reunimos. Quando nós temos que ter a boa confissão? Sempre, constantemente, onde quer que estejamos. Amém? E confissão de fé, igreja, não é eu decorar um versículo bíblico, sabe, e ficar repetindo aquele versículo bíblico. Isso não é confissão de fé. Porque o papagaio, se você ensinar ele decora e ele fica falando lá. Então, desculpa a expressão aqui, mas nós não podemos ser papagaios que ficamos repetindo a palavra de Deus. Nós temos que crer na palavra de Deus e falar com fé. Amém? Então, primeiro eu creio, depois eu falo. Assim o apóstolo Paulo disse: eu criei, por isso eu falei. Então, quando eu creio e falo, isso traz para a minha vida a manifestação do poder de Deus. Ok? Porque a palavra do Senhor vai trazer o seu benefício. A palavra do Senhor vai trazer a manifestação daquilo para qual ela foi enviada, para aquilo que ela foi designada pelo Senhor. Assim ele disse: minha palavra não voltará para mim vazia. Antes fará aquilo para qual eu a designei. Fará aquilo que me apraz. Então onde a palavra do Senhor volta para Deus vazia? Onde não se mistura a palavra com fé. Onde não se tem a boa confissão, a palavra de Deus volta para ele vazia. Não faz aquilo para qual ela foi designada. Aquilo para qual o Senhor determinou que aquela palavra fosse enviada. Então, as bocas que contam derrotas, não é os bocas, tá? É as bocas. Então, as bocas que contam derrotas, que contam desgraças, que contam doenças, que contam mortes, crises, sabe? Porque tem muita gente que gosta de ficar falando, sabe, essas coisas, mas sabe, coisa que pesa. Você fica até, sabe, é que nós somos blindados pelo poder de Deus, graças a Deus, mas antes de sermos blindados com esse poder de Deus, a gente ia conversar com uma pessoa assim, a gente saía mal de perto dessas pessoas. Porque são pessoas que só sabem contar desgraça, gosta de falar de doenças,
Gosta de falar que está indo em tal médico, que está indo fazer não sei o quê, que está fazendo um exame daqui, que está fazendo um exame dali, que o médico deu tal remédio, o outro mudou o remédio. Amado, isso é desgraça. E isso é mal. E isso é muito mal. E se nós não tomarmos cuidado, nós acabamos entrando nessa linha de raciocínio. E isso vai mostrar o quê? Má confissão de fé. São bocas que têm a confissão errada. São bocas de pessoas que não revelam a glória do Senhor. Então não podem ser testemunhas de Jesus nesta terra. Amados, uma pessoa, sabe, alguém dizer para mim que uma pessoa que está contando derrota, está contando doença, contando desgraça, for testemunha de Jesus, amados, eu paro de pregar o Evangelho. Eu paro de pregar. Por quê? Porque nós recebemos o poder de Deus para sermos testemunhas de Deus nesta terra. O que Jesus fez aqui nessa terra? Ficou pregando doença? Pregando desgraça? Pregando sofrimento? Foi isso que Jesus fez? Não, ele curou enfermos. Ele trouxe vida e vida em abundância. Então nós, onde nós estivermos, amados, é isso que nós temos que contar. Saúde, cura, alegria, vida abundante. Porque se um crente anda como um ímpio, que diferença ele tem? Ah, pastor, mas e as minhas dificuldades, meus problemas? Isso aí todo mundo tem. A diferença é ter Jesus e não ter Jesus. Porque quando se tem Jesus, eu passo pelos meus problemas, pelas minhas dificuldades, vitoriosamente. E eu não vou contar derrota. Eu não vou ficar abrindo a minha boca e choramingando para todo mundo. E quando alguém vem reclamar, eu falo, ah, mas é assim mesmo, né? Jamais. Jamais eu vou, sabe, compactuar com a reclamação do outro. Isso aí é murmura, nós já aprendemos aqui também. O fim de um murmurador, como Deus trata o murmurador. Amém, igreja? Estamos todos aqui de acordo? Glória a Deus por isso. Então, nós precisamos aprender o poder das palavras que saem da nossa boca. Qualquer palavra, em qualquer momento da nossa vida, saiu da nossa boca, tem consequência. Entenderam? Ah, mas é um momento de descontração ali, pastor, nada a ver. Tem consequência. Se é palavra frívola, vai dar conta no dia do juízo, já está escrito na Bíblia. Amados, é para todos nós. Eu me arrepio de temor diante disso. Por isso a gente tem que vigiar. Amém, igreja? Tem consequência toda e qualquer palavra que sai da nossa boca. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, ou seja, se utiliza bem, vai comer bons frutos. Se utiliza mal, vai comer maus frutos. A igreja está compreendendo o peso que tem as palavras? O que sai da nossa boca? Sim ou não? Provérbios 23, 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então, o que está dentro da tua mente, do teu coração, do teu pensamento? Tudo que está aí dentro é a tua vida. Entendeu? É a tua vida. Então tem coisa que precisa ser mudado? Muda hoje. Ah não, pastor, mas aí é querer muito. O Deus que você serve é um Deus que tem muito para você. Sabe? Ah não, pastor, eu não mereço. Não, mas não merece mesmo. Ninguém. Mas é por graça. Então você deve querer, você deve desejar.
Então você tem que colocar no teu pensamento, alinhado com a vontade de Deus, tudo o que Deus quer para a tua vida. E aprender a confessar isso como se já existisse. Confessar: eu sou próspero, eu sou curado, eu sou mais que vencedor, eu sou vitorioso, eu sou amado de Deus, eu sou escolhido do Senhor para reinar em vida, eu sou salvo por Jesus, Ele me ama. Sabe, coisas que a gente precisa de fato viver no nosso dia a dia, para mostrar para o mundo o Deus que nós servimos, irmãos. Porque a má confissão traz ruína. A má confissão traz destruição para dentro de casa, para dentro do lar, além de contaminar as pessoas que estão à nossa volta. Em Números 13, 26 a 33, diz a palavra do Senhor: caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Mostraram-lhes o fruto da terra. Então, a terra era boa, a terra tinha fruto, a terra era a terra prometida, que Deus disse que daria ao seu povo. Amém? Ok, então a terra existia, a terra era verdadeira, a terra tinha bons frutos, era exatamente como Deus havia dito. Não tinha nada diferente. Amém? Deus não mente, Deus é fiel. 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Aleluia. Este é o fruto dela. Levaram a prova. O povo, porém, já entrou o porém. Esse porém, amados, é mau. Esse porém na vida de um crente, na vida de um filho de Deus, é destruição, é ruína, paralisa, prende, amarra e não deixa as promessas de Deus se cumprirem. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Isso é complexo de inferioridade. É o crente se achar menos. É se achar inferior a qualquer situação. Então, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, cala a boca. Mais ou menos isso. Calem a boca. Está falando besteira, amados, com todo perdão aqui, com perdão da expressão, está falando besteira? Cala a boca. Não abre a boca para falar besteira. Não abre a boca para falar aquilo que é fora daquilo que está escrito na palavra de Deus. Se precisar mandar calar a boca, manda. Cala a boca. Porque isso fez Caleb. E a Bíblia você vai ver como Deus exaltou Caleb. Como Deus falou bem de Caleb. Então, se precisa falar, viu? Pss, fecha a boca. Não seja tardio em fazer. Entendeu? Não prossiga, não, mas tem que... Não tem nada, tá falando besteira? Pss, fecha a boca. Amém? Por quê? Assim fez Caleb. Caleb começou a ouvir as besteiras, porque ele também foi um espia. Ele foi lá também. As mesmas coisas que todos viram, ele também viu. Só que a diferença de Caleb é que ele manteve a confissão de confiança em Deus. E aí então ele disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aleluia!
Aleluia, amados, crer, confiar, ter a certeza, certamente prevaleceremos contra ela. Ou seja, tem povo gigante lá, tem povo forte lá, Deus é a nossa força, Deus é maior. Nós cantamos aqui nesta manhã, eu vou mostrar para esse gigante o tamanho do meu Deus. Amém? Então é isso que nós temos que fazer com a nossa confissão de fé, alinhada com a palavra de Deus. Não temer. Não temer. Sabe, não se amedrontar, não duvidar. Não usar a nossa boca para contar a derrota, para contar a desgraça. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Ai, como... Olha, amados, a Bíblia diz que esse povo do deserto lá era de duras cerviz. O que é dura cerviz? Era a cabeça dura. Dura cerviz, cabeças duras. E por isso caíram no deserto, porque eram cabeça dura. Deus estava falando, Deus estava usando Moisés para falar, viu, é por aqui, vamos por aqui. Não, olha lá, mas o povo lá, não poderemos subir contra, porque é mais forte do que nós. É muito caso de hoje. Não, porque o meu caso, não, porque o meu problema, não, porque a minha doença. Está aqui, ó. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então, o povo de Deus hoje vê a dificuldade, vê a situação contrária, fala: eu vou ter que aprender a conviver com isso. Ô cabeça dura, em nome do Senhor Jesus Cristo, creia que é Ele quem diz para você que você é mais do que vencedor em todas as coisas. Creia que é Ele quem diz que você pode ir além desse probleminha que você acha que você tem que conviver com ele. Amém? Sabe, amados, teve um homem, um rei, que ele estava prestes a morrer por determinação do Senhor. E o Senhor mandou um profeta para ir falar com esse rei, para avisar ele que ele ia morrer e era para ele colocar a casa em ordem. O decreto já estava dado. Era morrer ou morrer. E quando esse rei ouviu do profeta que ele ia morrer, a Bíblia diz que ele se voltou contra a parede e clamou ao Senhor. E disse: Senhor, eu tenho andado no teu caminho. Senhor, eu tenho ouvido os teus preceitos, eu tenho obedecido a tua vontade. Compadece-te de mim. E a Bíblia diz que o mesmo profeta que estava saindo no pátio do palácio, o Senhor fez voltar e dizer a esse rei: eis que o Senhor lhe acrescenta 15 anos. Estava com uma enfermidade que era para a morte. Aleluia. Ele estava acamado com enfermidade para morrer. E o Senhor lhe acrescentou 15 anos. E não foi 15 anos de cama, e não foi 15 anos com a doença. Foi curado. Está escrito na palavra de Deus. E é assim que tem que ser a nossa confissão de fé, meu amado. É assim que tem que ser a nossa confissão. Crer que até o último momento Deus pode fazer sim na nossa vida, dos que creem, dos que creem, dos que creem, porque assim disse o rei: eis que eu tenho te obedecido, eis que eu tenho te ouvido, eis que eu tenho seguido os teus preceitos. Aleluia! É confissão de fé, meu amado. É confissão alinhado com a vontade de Deus. Deus tem o poder para fazer. Amém? Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos olhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado.
dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Ó, o medo dominando aqueles 10. E agora você vai ver que dominou toda a congregação. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, então, aquilo que eles se viram, tá? Aos nossos próprios olhos, porque os gigantes não viram eles. Eles viram os gigantes. Então, olha, eles tiraram a conclusão. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Os gigantes não viram eles. Então, olha, é ver a situação e falar: não, não vai dar. Entendeu? É ver a... Não. Por que eu vim? Entenderam? A pessoa começar a fazer alguma coisa, sabe? E ver uma dificuldade na frente, vai dizer: por que eu comecei a fazer? Isso é má confissão. O Deus que me chamou, o Deus que me salvou, o Deus que me sustenta, o Deus que é a minha capacidade, Ele me faz prevalecer, Ele me faz vencer, Ele me faz ir além, Ele me faz prevalecer sobre os meus inimigos, Ele me faz ser exaltado nesta terra, porque é a sua glória que se manifesta na minha vida. Confissão de fé. Confissão de fé. O Senhor não me chamou para ser derrotado, o Senhor não me chamou para ser envergonhado, até porque a sua palavra diz que o seu povo jamais será envergonhado. Amém? Então, aqui estava um povo, amados, vamos dizer assim, a maioria, se vendo por derrotado. A maioria contando a derrota já. Usando a sua boca para contar a tragédia que eles estavam pensando que poderia ser. Estão pensando? Estão entendendo o que Deus está falando? Números 14, 1-4 diz: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Olha o que a má confissão causou. Causou tumulto, causou medo, causou desespero. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Olha que triste, amados. Olha que situação. A que ponto chega o povo de Deus. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Amados, Deus foi lá com todo o seu amor, com a sua mão forte, com todo o seu poder, manifestou pela vida de Moisés o seu poder diante de todos, diante de Faraó, para mostrar para o seu povo que era ele que estava fazendo. Mostrar para o seu povo que era ele que estava ali resgatando o povo da escravidão, da servidão do Egito. Porque o Senhor ouviu o clamor do seu povo. Aleluia. E eles saem do Egito pela poderosa mão do Senhor, com os sinais, com as maravilhas que os olhos deles viram. E aí chega numa situação que eles dizem: por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Ficar na escravidão? Ficar na servidão? Comendo pepino e cebola? E achando que estava bom. Muitos queriam isso. Porque andar com Jesus, amados, nós já sabemos, é andar por fé. E não é andar por vistas. Então tem muito crente em Jesus que queria andar por vista. O que é andar por vista? Não, tá tudo bem. Vixe, ó, tá tudo bem, olha aqui, tá tudo bem. O que eu vou temer? Nada, não tenho que temer. Tá tudo bem.
Isso aí, amados, é o tipo de crente lá do Egito. Que queria que tivesse tudo tranquilo. Queria chegar lá e ver a terrinha pronta lá só para eles entrar. Entenderam? E esse é o tipo de crente que Deus não se agrada. Esse é o tipo de crente que ele quer viver com Deus na tranquilidade. Ele quer que o anjo traga para ele tudo pronto. Ele quer que o anjo traga até o cheque assinado, Jeová Jireh, para ele pagar as contas. Ele não se esforça, não procura o melhor para ele, não investe em outras coisas, fica paradão. Não, Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. Mas se eu não me mexer por fé, a coisa não acontece. Se eu não ativar a confissão de fé sobre a minha vida, amados, eu fico às margens das promessas e eu não entro na terra prometida. Porque a terra estava ali, era para o povo, já era a promessa de Deus, era aquela terra ali, não era outra. E não entraram na terra. Não desfrutaram dos frutos da terra. Não desfrutaram do bem que Deus tinha para eles viverem. Por quê? Preferiram não ir para a luta. Preferiram não ir encarar os gigantes. Então nós temos que encarar os gigantes da nossa vida. Na nossa vida, todos nós temos gigantes. E o Senhor está nos ensinando aqui hoje que nós temos que encarar esse gigante. Ou esse gigante me derrota. Ou esse gigante faz com que eu perca a bênção de Deus para a minha vida. Porque você tem noção o que os gigantes que estavam nessa terra fizeram com o povo de Deus? Tem noção? Só pelo fato deles estarem ali, todo o povo de Deus, a maioria ali, não entraram na terra. Entenderam, igreja? Não herdaram. Era para eles a promessa, era para eles a bênção, e eles não viveram a bênção. Então não se incomode com o gigante. Esse gigante está na sua vida para ele cair. Amém? Não se incomode com o gigante. Deus colocou ele ali. Olha que lindo isso, amados. É lindo. Eu fico maravilhado com isso. Deus já sabia que era aquela terra lá. Aquele povo já estava lá, meu irmão Boca. Minha irmã Tili, aquele povo já estava vivendo lá naquela terra. E Deus decide dar aquela terra para o seu povo. Falar, é isso que eu vou dar para os meus filhos, que é uma terra boa. Não vai ser ímpio que vai ficar aí desfrutando, não. Vai ser o meu povo. Então Deus já sabia. Só que não falou para eles que tinha gigante lá. Deus falou assim, eu vou ver, eu vou provar. Eu quero ver se eles estão confiando em mim. Eu quero ver se de fato se eles creem no meu poder. Eu vou levar eles até desculpa a expressão, a cara do gol. E aí eles vão ver o gigante que está lá. E aí eu vou provar. Aleluia. 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 Deus nos prova, irmão. Deus prova a minha e a tua fé. A minha e a tua confissão de fé. Aleluia, Jesus. Aleluia. E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Tem muitos que não querem continuar na graça e voltam para a lei. Porque viver na graça é viver por fé. Não tem campanha, não tem voto, não tem sacrifício. É somente por fé. É crer naquilo que está escrito. E aí muitos dizem, não, a igreja é muito parada. São os crentes que querem viver por vista. São os crentes que não sabem viver por fé.
São os crentes que preferem voltar para o Egito e comer o pepino e a cebola que Faraó dava para eles lá. Então nós temos que aprender, amados, com Caleb, com Josué e com Caleb. Percebeu? Entre nós aqui, amados, ouça isso, entre nós, percebeu que tem alguma boca com má confissão, com sabedoria diz: eia, opa, nós somos um no Senhor aqui. Eu já disse aqui, amados, eu não quero aqui entre nós murmuradores, não quero aqui entre nós pessoas de má confissão, não quero aqui pessoas que não querem avançar no caminho que Deus nos deu. Porque eu não quero, sabe? Moisés, amados, ele pereceu por causa do povo. Sabia? Moisés também não entrou na terra por causa do povo. Porque o povo estava tão assim, sabe? Com murmura, com reclamação, que na hora que era para ele tocar na rocha lá, ele bateu na rocha. Era para tocar uma vez, ele foi e bateu duas. Porque aquela rocha simbolizava o quê? O sacrifício de Jesus lá na frente. Que a rocha ia ser batida uma vez. Uma vez por todas. Não era para bater duas vezes na rocha. E aí então Deus leva Moisés até o topo e diz: olha, Moisés, aquela é a terra. E agora? Agora você morre. Bem. Então Moisés teve todo ali o trabalho, a dedicação, o esforço, se empenhou, foi obediente ao Senhor, buscava a Deus, orava a Deus, clamava ao Senhor, ouvia a voz do Senhor, vinha e falava para o povo, e o povo. E nós vimos como Deus tratou esse povo. Deus não tratou Moisés como ele tratou o povo. Mas Moisés também não entrou na terra prometida. Então, amados, eu peço a Deus para que eu e esta igreja entre na terra prometida. Eu peço a Deus para que eu, minha família e todos que o Senhor confiou a minha vida como anjo desta igreja, que todos herdem a terra prometida, que todos entrem na terra prometida. E nós sabemos que a primeira coisa que não pode existir aqui é murmuração. Segunda coisa, não pode existir má confissão. Nós temos que crer que Jesus está nos levando adiante. Nós temos que crer que Jesus já está nos colocando nesta terra, amados. Amém? E nós não vamos aqui, em momento algum, falar: vamos levantar um capitão aqui para voltar para o Egito, vamos... Não vamos fazer isso. Números 14, versículos 6 a 11, 26 a 30. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, aleluia. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. Então, amados, se o Senhor se agradar de nós, Ele fará desta igreja aqui algo, amados, que os nossos olhos jamais sequer imaginaram. Se o Senhor se agradar de nós, o Senhor fará de nós o povo mais forte dessa terra. Amém? Está escrito e eu creio. Está escrito e eu creio. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. O mana leite e mel, amados, é o que nunca acaba. É o que eu oro e intercedo em toda a sementeira aqui, para que haja na nossa vida ampla suficiência em tudo, para toda boa obra. Porque quando nós não estamos na terra que mana leite e mel, há escassez. Quando nós não estamos plantados ainda nesta terra que Deus tem para a nossa vida, tem os, sabe, aqueles, tem que dar um jeitinho, tem que espremer aqui, tem que fazer um corte aqui, tem que, sabe? E isso não é terra que mana leite e mel.
Então a Bíblia está dizendo que se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Amém? Amados, o espírito de Calebe e de Josué era diferente. Então que o Espírito de Deus está em nossa vida. O Espírito Santo está em nossa vida. Então que façamos a diferença. Amém? Números 14, 33, 36 e 37. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Os homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Amados, é com temor que eu digo isso, e não sou eu quem digo, é o Senhor. Aquele que um dia se levantou contra a tua vida, por você ter recebido a graça de Deus. Aquele que se levantou um dia contra esta igreja, por pregar a graça de Deus e viver a graça de Deus. Aquele que um dia se levantou contra a minha vida, por eu estar aqui pregando a graça de Deus, vão morrer de praga. E não sou eu quem digo, é o Senhor. Porque está escrito e eu creio. Porque estes homens não creram naquilo que Deus estava fazendo. Essas pessoas foram pessoas que se levantaram contra a obra de Deus para o seu povo. Foram pessoas que se colocaram contra a vontade de Deus para o seu povo. E Deus é soberano. Se Ele determina assim, assim deve ser. E aqueles que se colocam contra morrem de praga. Amém? Se o Senhor, amados, não permitiu lá no passado a má confissão, Ele não vai permitir agora também em nossos dias. Ouça isso. Lá no Egito, que as pessoas usavam, não, mas foi lá no Egito, foi lá no deserto. O Deus que conduziu aquele povo é o Deus que está me conduzindo e te conduzindo agora. Entendeu? Tem gente que não gosta de ouvir isso. Sabia? Tem gente que não gosta, tem gente que se incomoda. Mas é a palavra de Deus, amado. Quer que eu leia de novo? Esses mesmos homens que infamaram a terra. O que é infamar? É falar mal, é falar, viu, não vai dar, não é isso, não é bem assim. Entendeu, meu irmão Boca? Não é por esse, não é desse, não é só assim.
Infamaram a terra. Esses homens morreram de praga perante o Senhor. Amados, se tem algo nesse ministério, é temor e tremor diante de Deus. Se tem algo nesse ministério, é seriedade com a palavra de Deus. E aqueles que não enxergam isso vão morrer de praga. É triste dizer isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que se é um povo que Deus uniu e reuniu para caminhar junto, tem que caminhar junto na confissão de fé que Deus ensina. Amém? Amém, igreja? Eu não posso andar na minha confissão de fé. A minha confissão de fé não serve para nada. Eu tenho que andar na confissão de fé que Deus me ensina, pelo Espírito Santo que habita na minha vida. Números 14, 24 diz: porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, aleluia, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Então ali, diante do povo, diante de todos, Caleb falou: eia! Então, meu amado, sabe, se você ouvir alguém se levantando contra a verdade da graça de Deus, fale: eia! Cala a boca. Entendeu? Porque foi isso que Caleb fez e ele foi honrado por Deus. Amém? Se você escutar alguém falando mal de um líder da graça de Deus, fala: cala a boca. Eia! Cala a boca. Nosso Deus está no comando. Amém? Para quê? Para que aquilo que aconteceu com Caleb, mediante a sua posição diante de todos, aconteça na tua vida. Você seja honrado por Deus pela sua boa confissão de fé. Porque ter boa confissão de fé não é, sabe, declarar a palavra, e nos momentos em que eu tenho que manifestar a atitude com a palavra, eu me calo. Tem muita gente assim, amados. Tem muita gente que por conveniência, por achar melhor se calar, se cala e depois colhe o fruto. Ou acaba indo para o mesmo caminho daquela má confissão que outras pessoas estão tendo. Então, é sim, sim, e não, não. A Bíblia diz que em Caleb houve outro espírito. Salmo 34, 13 diz: refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Salmo 141, 3: põe guarda, Senhor, a minha boca. Olha a oração do salmista. Senhor, põe guarda a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Para quê? Para que eu não fale mal. Para que eu, amém? Não tenha uma má confissão. Salmo 49, 3: inclinarei os ouvidos a uma parábola. Decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Então, eu vou inclinar os ouvidos à palavra do Senhor. Amém? Para entender a vontade dele para mim. Mateus 12, 34, 37. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que, de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. O inconveniente, amados, sabe, que sair da nossa boca, tudo, será prestado contas ao Senhor, no dia do Senhor. Amém? E só não será prestado conta, amados, mediante um sincero arrependimento. Quando há um sincero arrependimento diante do Senhor, o Senhor lança no mar do esquecimento. Agora, quando não há um sincero arrependimento, tudo será prestado conta no dia do Senhor. Tiago 3,4 diz: observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Então, assim, amados, é a nossa vida. O nosso leme é a nossa língua. Amém? Então a Bíblia está dizendo, ó, os navios que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos,
por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Então, a nossa língua dirige a nossa vida. As nossas palavras dirigem o nosso viver. Provérbios 6:2 diz: estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Então, falou, está falado. Não tem como voltar atrás. Aquilo que eu disse, dá para arrepender? Dá. Dá para pedir perdão? Dá. Mas falou. Não volta atrás, a palavra não tem como voltar atrás. Por isso ela vai ter a consequência. Amém? Todo cuidado é pouco com o que falamos, irmãos. Todo cuidado é pouco com a nossa confissão. Então, cuidado com as alianças que você faz com palavras. Amém? Cuidado. Você é livre para fazer ou não fazer a aliança. Então, se você for fazer uma aliança, honre esta aliança e por isso tome muito cuidado com quem você vai fazer, que tipo de aliança você vai fazer, sabe? Os compromissos que você vai assumir. A palavra dada, amados, é uma aliança. Ok? Então, entenda bem isso. Ter boa confissão de fé é falar o que crê e manter esta posição, manter esta boa confissão. Em 2 Coríntios 4:13, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Hebreus 10:23, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Salmo 103:20, bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Eu disse aqui, amados, que o anjo do Senhor acampa ao redor aquele que o teme. Você sabe onde o anjo está acampado? Na vida daquele que obedece a palavra de Deus. Amém? Naquele que mantém uma confissão de fé alinhada à palavra do Senhor. E aí então este anjo o livra e o guarda. Por quê? Assim como a palavra de Deus diz que os demônios sabem se nós cremos na palavra ou não, o inferno sabe se nós cremos na palavra ou não, os anjos são os primeiros a saberem. Porque os anjos permanecem ao nosso redor por ordem de Deus para nos livrar, nos guardar de todo mal, enquanto obedecemos a palavra do Senhor. E no momento em que nos distanciamos da obediência da palavra do Senhor, o anjo não pode ficar ao nosso redor. Amém? Por quê? Porque o anjo conhece a palavra de Deus. E o anjo está ordenado por Deus a ficar ao nosso redor, nos livrando, nos guardando, por todo o tempo em que tememos a Deus. Então o anjo sabe quando eu estou temendo pelo cumprimento da palavra. A igreja está compreendendo isso? Amém? Então é muito bom nós entendermos isso. Por quê? Os anjos, eles executam as ordens de Deus conforme a palavra de Deus na nossa vida. Salmo 19:14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Igreja, que as nossas palavras na presença do Senhor sejam sempre agradáveis ao nosso Deus. E na presença do Senhor nós estamos 24 horas por dia. Na presença de Deus nós estamos 24 horas por dia. Então, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que a nossa confissão de fé, que a nossa maior arma, traga para a nossa vida a manifestação das bênçãos de Deus. Em nome de Jesus. Que assim seja, porque assim disse o Senhor.